Olá, galera! Hoje vamos falar algo muito legal. Um jeito novo de respirar. Um jeito novo de viver. Uau! Vocês vão ver. Algo que vai mudar a sua vida. Se você quiser saber, me acompanhe até o fim. Um jeito novo de viver. Naquele dia, no dia 14 de outubro de 21, eu estava ganhando um presente. Mas eu não imaginava que aquele seria o maior presente da minha vida. Parecia um presente comum, mas o tempo foi passando e eu percebi que aquele tinha sido o maior presente da minha vida. Mas antes de eu contar qual é o maior presente, eu vou comentar com vocês um fato histórico para que vocês possam entender o presente que eu recebi. Jesus escolheu 12 apóstolos para continuar a sua obra. A obra que tinha sido planejada desde toda a eternidade. Ele escolheu 12 pessoas para continuar a sua obra. Essas 12 pessoas tiveram, os apóstolos, tiveram com ele um treinamento intensivo 7 dias, 24 horas por dia, durante 3 anos, porque eles moravam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles dormiam nos mesmos lugares. Então, foi um treinamento intensivo, dos mais intensivos, porque são 7/24 durante 3 anos. E na última aula, a masterclass que ele ia dar, no último dia, todos fugiram. Um negou, o outro traiu. Como podia ser esse treinamento de Jesus? O Senhor Jesus é o Rei do Universo, dono de toda a sabedoria. Como é que ele podia errar dessa maneira? Escolher 12 pessoas, treinar essas 12 pessoas. Ele era a própria palavra, o verbo, a palavra é Jesus. Toda a sabedoria, toda a ciência do mundo está em suas mãos. Ele escolhe 12 pessoas para continuar a sua obra. As 12 pessoas falham, e falham redondamente na aula principal, na aula magna. Qual é a explicação disso? A explicação é muito simples. O Senhor Jesus veio fazer a sua obra, mas durante os dias que ele permaneceu no ministério, várias vezes ele prometeu. Ele prometeu que iria dar a eles um outro consolador, um outro ajudador, um outro paráclito, outra pessoa que viria ajudar a eles. Jesus dizia: eu volto para o Pai, mas eu vou mandar alguém no meu lugar. Eles não podiam imaginar que ia ser dessa maneira. Jesus ia e eles não entendiam, vamos ficar sem Jesus. Tanto assim que, quando Jesus morreu, eles se fecharam numa casa com medo da morte. E Jesus entrou naquela casa, as portas todas fechadas. Ele vinha entregar a promessa que ele tinha feito. Ele tinha prometido um outro consolador. As mulheres já tinham anunciado a eles que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não acreditavam. Eles continuavam com medo da morte, e a morte tinha sido vencida. Jesus entra na casa fechada, o ambiente se enche de luz, e ele vem entregar aquilo que tinha prometido, um diamante precioso. Ele não vinha sozinho, ele vinha com o Pai, porque ele fez um juramento ali, uma lembrança solene: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele
podia ter entregue o presente pessoalmente para cada um. Não. Ele podia ter levantado a mão e dito, recebam o Espírito Santo. Não. Ele podia ter olhado nos olhos de cada um e dito, recebam o Espírito Santo. Não. Era um presente de fé, porque como é que ele ia passar para eles a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Deus, tanto Deus quanto Ele, tanto o Criador quanto Ele, Jesus assopra o Espírito Santo. E a palavra diz, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Jesus não olhou nos olhos de cada um, Jesus não levantou a mão, Jesus não tocou no ombro de cada um, na cabeça de cada um, não impôs as mãos e eles caíram no chão, nada disso. Jesus assoprou o Espírito Santo. Jesus não fazia nada por acaso, nada, era tudo pensado, tudo foi planejado. Se Jesus sopra o Espírito Santo, aquele diamante que Deus que Ele dava para eles era um diamante vivo. Era algo que eles tinham que receber pela fé. Não era um pacote que eles podiam receber e colocar dentro de si. Era algo que eles recebiam pela fé. E Jesus sopra. Então eles tinham que ter uma reação para aquele sopro. A Bíblia não nos fala, a palavra não nos fala qual foi a reação deles. Mas se Jesus fez um sopro, qual seria a reação deles? Dois fatores tinham aí. Jesus assoprou e disse, recebei. Como é que eu recebo um sopro? Não há outra maneira de receber um sopro do Senhor Jesus. E eles tinham que receber pela fé, porque Jesus estava dando pela fé. Eles não viam a pomba saindo de Jesus e indo para eles. O Espírito em forma de pomba. Foi somente pela fé. Jesus soprou o presente pela fé e eles receberam pela fé. Como eles receberam o presente? Se era um sopro, eles receberam o presente pela respiração. E nós podemos com certeza afirmar que o Espírito Santo do Deus vivo entrou pelas narinas deles, penetrou em todo o seu ser. Assim eles receberam o Espírito Santo. Notem bem, eles não estava marcado que eles iam receber o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo foi dado 60 dias depois, no Pentecostes. A palavra diz, e recebereis o poder do Espírito Santo. Lá depois, ali Jesus estava dando para eles um diamante vivo, precioso, o próprio Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. A pessoa que ia conviver com eles, a pessoa da qual eles iam depender, como eles dependiam do ar para respirar. Era para que eles respirassem o Espírito Santo a cada instante. Esse foi o Espírito Santo que Jesus passou para eles. E nós temos uma pergunta a fazer. Uma pergunta muito importante a fazer. Jesus assoprou o Espírito Santo só para eles? Não. Tudo que Jesus fez para eles, Jesus fez para nós. O Espírito Santo vinha para todos aqueles que crescem no Senhor Jesus. Então, se Jesus soprou o Espírito Santo, não foi só para eles, Jesus soprou o Espírito Santo para você e para mim. E quando Jesus sopra o Espírito Santo para você e para mim? No batismo? Quando estamos em oração? Jesus sopra o Espírito Santo para você e para mim, como soprou para eles, a cada instante. A cada instante, o Senhor está repetindo o mesmo gesto que ele fez. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse,
recebei o Espírito Santo. Então Jesus, a cada instante, ele assopra para mim e assopra para você. O Espírito Santo diz, receba o Espírito Santo. Então, vem uma grande pergunta, por quê? Se Jesus sopra sobre mim, sopra sobre você, por que eu e você não estamos habituados a respirar o Espírito Santo? Se eu perguntar para cada um, já perguntei para mim, mesmo antes de perguntar para você, desde esse dia 14 ou 10 de 21, por que eu não respiro o Espírito Santo? Quantas vezes eu me lembro de respirar o Espírito Santo durante o dia? Às vezes uma vez, duas, nenhuma vez. A maioria dos dias, nenhuma vez. O público evangélico, católico, as pessoas que creem no Senhor Jesus, não se acostumaram a respirar o Espírito Santo. Não entrou na vida do crente o fato de respirar o Espírito Santo. E foi algo essencial na obra do Senhor Jesus. Ele foi e disse, eu vou, mas eu vou pedir ao Pai que mande vocês outro Consolador. Ele vai, morre, ressuscita. A primeira coisa que ele faz depois da ressurreição, ele entra para entregar o que ele tinha prometido. Entregar a pessoa do Espírito Santo para cada um deles através de um sopro. Se não foi só para ele, se foi para mim e para você, a pergunta é, por que nós não respiramos o Espírito Santo? Porque o mundo crente, o mundo evangélico, o mundo católico, esqueceu de respirar o Espírito Santo. Aí aparece a grande dificuldade nossa. O Espírito Santo foi deixado de lado. Vários movimentos vieram depois tentando implantar o Espírito Santo no meio católico, veio a renovação carismática, no meio evangélico vieram os vários avivamentos, mas nenhum avivamento deixou firmado no meio dos crentes, respire o Espírito Santo, respire o Espírito Santo a cada instante, a cada dia, a cada minuto. Não ficou na nossa tradição. Não está dentro de mim, dentro de você. Eu preciso trabalhar isso dentro de mim, porque é algo que Jesus deixou. Então, quando eu penso, mas e como é que isso apareceu na Bíblia? Aparece algum outro instante em que possa se deduzir que eu tenho que respirar o Espírito Santo? O apóstolo Paulo tem uma frase que nós nos esquecemos dela, ou nós não lembramos e não sabemos como fazer. Ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Como eu posso me encher do Espírito Santo no meu dia a dia? Como eu posso encher do Espírito Santo nas minhas ações, nos meus pensamentos? Não há outro jeito tão perfeito e tão próprio do que respirar o Espírito Santo. Respirar o Espírito Santo significa depender dele a cada instante. Sentir que ele está pela fé. Eu respiro o Espírito Santo pela fé. Porque Jesus deu o Espírito Santo pela fé. Não foi um invólucro, não foi algo físico. A fé. Receba o Espírito Santo. A mesma coisa Jesus faz comigo. Eu preciso respirar o Espírito Santo a cada instante. E quanto mais eu consigo. Então, essa é a maneira de encher do Espírito Santo. Se você pensar bem, como eu posso me encher do Espírito Santo? Respirando no Espírito Santo. Mas aí vem, como é que eu vou respirar o Espírito Santo? É muito fácil falar, muito bonito dizer, é muito sublime dizer, vamos respirar o Espírito Santo. Mas existe um grande empecilho. A minha mente está cheia, lotada, carregada de 1000 pensamentos que não são do Senhor. São do meu dia a dia,
são das minhas coisas a fazer, da minha agenda, do meu estresse, do meu horário, de tantas coisas, a minha mente está carregada. O Espírito Santo é um Espírito, eu tenho, para respirar o Espírito Santo, eu tenho que pensar nele. Como eu vou pensar nele se minha mente está toda carregada? Então eu preciso arrancar o meu pensamento, arrancar meus pensamentos e dizer, saia pensamentos que agora eu quero respirar o meu espírito. Então, esse novo jeito de respirar, ele vai exigir de mim uma decisão do meu coração. Eu quero respirar o Espírito Santo. Mas eu não vou me esquecer. Vou passar o dia e vou me esquecer. Então eu preciso usar algumas ferramentas para que eu consiga isso. A ferramenta mais prática que eu encontrei até hoje foi pegar o meu celular, marcar no alarme, colocar no vibratório para que apenas vibre, colocar o lembrete que naquele minuto eu quero respirar o Espírito Santo. Se eu não fizer algo assim, eu não vou conseguir respirar. Porque a minha mente está toda carregada, toda carregada. Então, eu preciso me programar o meu celular. Se você quiser, a cada hora cheia, ou a cada 30 minutos, põe lá no seu alarme, põe no modo vibrar, para que não incomode os outros, mas você sabe que você precisa respirar o Espírito Santo. Naquela hora você tem que arrancar o seu pensamento para conseguir respirar, porque senão você não vai conseguir respirar, você vai desligar o despertador e agora não. Eu vivo isso, eu brigo por isso, eu estou dizendo a vocês de experiência própria. Mas tem um outro recurso ainda. Há um texto de Paulo que diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, Abba, Pai. Como é que eu posso usar isso para conseguir respirar o Espírito Santo? Muito simples. O presente que o Senhor Jesus me dá a cada instante é o Espírito dele. Mas é um presente que eu preciso receber pela fé. Mas se eu não tenho essa fé, eu uso uma maneira muito simples. A fé vem pelo ouvir a palavra. Quer dizer, se eu uso a palavra, eu aumento a minha fé. Se eu uso essa palavra que é, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, é o Espírito Santo que Deus deu, que está no meu interior, está no seu interior, que está clamando, Abba, Pai, Abba, Pai. Esse é um clamor do Espírito Santo por mim, ao Pai Celestial. Se ele está clamando isso e eu também clamo junto com ele, então esse grito meu é um grito que se junta com o grito do Espírito Santo dentro de mim. Então, como eu posso fazer? E é a palavra que está aqui, Abba, Pai, é a palavra que está escrita na minha Bíblia, na sua, que diz, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, uma maneira que eu posso fazer é, ao inspirar, eu inspiro o Espírito Santo naquela hora que eu marquei ali, para fazer 3 ou 4 ou 5 inspirações, eu inspiro o Espírito Santo e na inspiração eu declaro Abba, Pai. Como se fosse assim, Abba, Pai. Ao declarar Abba, Pai, na expiração, eu estou clamando a palavra, juntando o meu clamor com o clamor do Espírito Santo, e eu estou tendo a certeza que naquela hora eu estou respirando o Espírito Santo. Porque senão a minha mente vai dizer, você não está respirando o Espírito Santo. A mente vai dizer, não, a nossa mente não aceita o controle do Espírito Santo sobre nós. Nós não aceitamos. Então, uma sugestão, vocês podem colocar outras sugestões, cada um descubra a melhor sugestão que possa achar, a melhor sugestão que eu achei, a melhor maneira que eu achei até hoje de forçar o meu ser a respirar o Espírito Santo a cada hora, ou a cada 30 minutos, dependendo da situação que eu determino,
é respirar e na inspiração declarar. Não precisa ser nem alto, pode ser mentalmente, eu posso declarar mentalmente. Eu declarei mentalmente, Abba Pai na inspiração. Quando eu estou sozinho, eu posso declarar audivelmente, Abba Pai. E eu respiro, na hora que o despertador tocou, eu aproveito para respirar umas 3 ou 4 ou 5 vezes. A cada hora cheia, eu vou me habituando a respirar o Espírito Santo. Parece fácil, vocês vão ver como é. É muito interessante. É um desafio que eu me faço. Hoje eu já aumentei o meu desafio para cada 30 minutos. E eu já aumentei o meu desafio para cada 10 minutos. É dificílimo. O despertador toca e você... Agora não dá. Mas é na perseverança. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo, vai recompensar o seu esforço. Vai recompensar a sua fé em respirar o Espírito Santo. A cada hora, se você assim se programar. Então esse é o segredo do Abba Pai. A prática disso, como é que você pode praticar a prática inicial? Memorizar essa palavra. Eu sugiro que você memorize essa palavra, que é João 20:22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Eu preciso memorizar essa palavra, porque essa palavra vai aumentar a minha fé. Eu só vou conseguir respirar o Espírito Santo se eu declarar muitas vezes essa palavra dizendo, Jesus soprou para eles, Jesus sopra para mim a cada instante, eu quero respirar. É um movimento da sua mente, aumentando a sua fé com essa palavra, memoriza a palavra, e é um movimento do seu coração dizendo, eu quero. Porque no assoprar de Jesus tinha dois movimentos, como eu já disse, o assoprar e o receber. Ele assoprou e disse, recebei o Espírito Santo. Então tem que ter o ato da minha vontade, eu quero receber o Espírito Santo. Jesus soprou para ele, sopra para mim a cada instante, eu quero receber o Espírito Santo. É a sua vontade, o seu coração dizendo, eu quero receber o Espírito Santo, e a sua mente trabalhando o aspecto da fé. Respira o Espírito Santo, e na inspiração, Abba Pai. Eu tenho certeza que eu estou respirando o Espírito Santo, mesmo que a minha mente não aceite, mesmo que eu não sinta nada, a fé me diz que eu estou respirando o Espírito Santo, porque Jesus soprou para eles, Jesus sopra para mim. Eu quero respirar, e eu ainda declaro a palavra Abba Pai. Então, a cada hora, o alarme do seu celular vai te ajudar. Esse é o grande presente, o maior presente que eu recebi na minha vida. Poder respirar o Espírito Santo a cada instante que eu me lembro, a cada 10 minutos. Isso trouxe e traz a cada dia um novo caminho, um novo jeito de caminhar. As coisas vão mudando porque você vai repetindo, respirando o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a trazer para você, traz para mim a revelação da palavra, traz para mim outros patamares de comunicação com Ele, com o Senhor Jesus. A cada instante, a cada dia, a cada vez que você respira o Espírito Santo, novas realidades espirituais vão chegando para você. Aos poucos eu vou passar para vocês em outras meditações quanto o Espírito Santo faz e revela por causa do respirar o fôlego da vida, respirar o Espírito Santo. De toda a minha vida, esse foi o maior presente que eu recebi do Senhor. Respirar o Espírito Santo. A mesma coisa que eu desejo para vocês, eu tenho certeza, se você fizer o programa e começar a respirar na fé, você vai ver um novo jeito de viver na sua vida. É um novo jeito de respirar, um novo jeito de viver. Ok, galera? Um abraço a todos vocês. Até a próxima.